Olá, vamos a mais uma aula do Instituto Teológico Quadrangular, disciplina de liderança 1, capítulo 2, tópico 1, sobre as etapas da reprodução saudável, as etapas de um treinamento de um líder para exercer a sua função ministerial. De antemão, gostaríamos de citar aqui um texto de John Wesley e George Whitefield, que diz que Whitefield se refere a Wesley como Wesley foi sábio em discipular aqueles que ele conseguia ganhar, trazer para Cristo, trazer para o seu ministério. George Whitefield ele conseguiu alcançar multidões, mas da mesma forma em que ele alcançava as multidões, não havia uma consolidação do trabalho. Já Wesley se preocupou muito mais em consolidar, em treinar, em formar líderes que treinassem novos líderes para exercer a função de discipulado. Dessa forma, Wesley foi tratado como Whitefield como uma pessoa sábia. Tratou de uma maneira sábia aqueles que ele conseguiu resgatar para si. A apostila trata esse assunto e para nos abrir a nossa visão para um entendimento de que não basta apenas ganhar. Nós temos que treinar e discipular os nossos líderes para que exerçam uma função ministerial com excelência, treinando e ganhando novos líderes, porque a função do discipulado é essa. Diferente de um professor, de um mestre que somente ensina, o discípulo ele ensina o seu mentorado a formar novos discípulos. O próprio Jesus nos diz no livro de Mateus que ide e fazei discípulos. É um chamado para cada um de nós, é uma função ministerial que todos nós temos, formar discípulo. E o que é um discípulo, senão um novo discipulador, alguém que formará novos discípulos. E dessa forma o Evangelho chegou até nós, de discípulo em discípulo que foram levando adiante a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. A apostila diz que Timóteo viveu uma etapa de cada vez. O que isso significa? É que ele passou por 3 níveis, por 3 fases do seu aprendizado ministerial que compuseram a sua formação. Essas 3 etapas elas são bem claramente vistas. Na primeira etapa, ele acompanha Paulo, assistindo Paulo, observando Paulo ministrar, Paulo resolvendo enfrentamentos, Paulo expulsar demônios, Paulo trabalhar até ser oprimido, ser castigado, ser preso. Ele acompanha tudo isso de muito perto. Numa segunda etapa, no segundo nível, ele passa a acompanhar Silas e ter experiências da prática daquilo que ele aprendeu. E numa terceira etapa, no terceiro nível, Timóteo passa a exercer sozinho o seu ministério. E isso, Timóteo teve a oportunidade de vivenciar, tanto em Tessalônica como Bereia e Corinto. Experiências que ele viveu em cada uma dessas etapas do seu aprendizado, do seu ministério, para que mais adiante ele pudesse ter experiências ainda mais fortes na sua caminhada. Veja agora a biografia de George Whitefield, John Wesley e um mapa da segunda viagem missionária demarcando as cidades de Bereia, Tessalônica e Corinto.
Valeu então, até a próxima aula, tópico 2. Um grande abraço, bons estudos.